Paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a este vídeo de oração. Se você quer ajudar este canal a crescer e alcançar mais vidas com a palavra, deixe o seu like agora, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe este vídeo com sua família e sua igreja e comente Amém para ativar o algoritmo e fazer com que esta palavra poderosa alcance aqueles que precisam. Se você crer, diga Amém em seu coração e manifeste com um comentário, pois a fé que professa abre portas nos céus. Hoje vamos abrir as Escrituras e ficar frente a frente com o Salmo 2, um salmo curto em versos, mas gigantesco em autoridade. Este salmo não é apenas poesia. É um decreto profético, uma palavra real que atravessa os séculos para estabelecer o que está escrito. Deus reina, o ungido é estabelecido, e a rebelião humana é vociferada como vão. Vou conduzir você por cada passo, mostrando o contexto histórico, a aplicação messiânica e espiritual. E vamos declarar orações de ativação fundamentadas em cada trecho, porque quando a palavra é pronunciada com fé, o céu responde. Começamos com o texto que abre o salmo. Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão. Salmo 2:1. Aqui temos o cenário, nações que se levantam. No período do Antigo Testamento, isso podia apontar para as ameaças de impérios que cercavam Israel, os filisteus, os amonitas, os povos do norte. Mas o salmista, inspirado pelo Espírito, aponta para algo ainda maior, uma rebelião universal contra o Senhor e contra o seu ungido. Essa pergunta retórica revela a incredulidade do coração humano que pensa poder conspirar contra o Rei do Universo. O termo tramam em vão nos assegura uma verdade que você precisa guardar. Os planos humanos contrários ao propósito de Deus não prosperam. Quando o mundo parece se organizar contra você, em notícia, fofoca, rebaixamento, injustiça, saiba que esses arranjos são como castelos de areia diante do vento da soberania divina. Contextualizando com Atos 4, 25, 28, vemos os apóstolos citando este mesmo salmo ao falar sobre a conspiração que conduziu Cristo à cruz. Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, se levantaram, tramaram e executaram. Mas o apóstolo declara que foi para que se cumprisse o que Deus havia determinado, que a cruz e a ressurreição fossem o coração do plano redentor. Assim, qualquer intenção contrária pode, paradoxalmente, fazer parte do cumprimento da vontade de Deus. Portanto, irmãos e irmãs, não permita que o levante do inimigo te encha de medo. Reconheça que o propósito eterno de Deus opera além das máquinas humanas. Oremos com autoridade agora. Oração de ativação. 1. Pai eterno, eu me aproprio da tua palavra. Declaro que toda trama humana levantada contra a vida deste irmão e desta irmã será nula e sem efeito. Eu decreto que o mal voltará em confusão para quem o planejou, que as alianças das trevas se desfaçam agora. Pelo sangue de Jesus, eu quebro em nome de Jesus toda articulação espiritual que se formou para impedir a manifestação do teu propósito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Avançando, o Salmo descreve a fúria das autoridades. Os reis da terra se levantam e os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Salmo 2:2. É uma pintura clara de oposição institucional e ideológica ao governo de Deus. Hoje, essas potências podem assumir formas diferentes, estruturas de injustiça, sistemas que oprimem, leis que ferem princípios divinos. Mas a Escritura não nos deixa em desalento. A resposta dos céus vem imediata e majestosa. O versículo 4 diz: aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Não é um riso de desprezo leviano, mas um riso que declara a inutilidade da rebelião e a certeza do triunfo divino.
Quando a palavra diz que o Senhor zomba, ela revela algo fundamental. O Deus vivo tem soberania tal que ele vê o fim desde o começo. Como em Daniel 4,17, o decreto de Deus prevalece sobre decretos humanos. Se você sente a pressão das circunstâncias, saiba que o Senhor já olha para o desfecho. O riso celestial é a sua garantia. Enquanto o mal urde, Deus já sorri, porque a vitória pertence a Ele e aos que estão em aliança com Ele. Oremos. Oração de ativação 2. Senhor, eu me regozijo no teu riso. Onde havia temor, eu planto confiança. Em nome de Jesus, eu reprimo todo espírito de ansiedade e aflição. Que o riso de Deus venha agora sobre a casa desta pessoa ouvinte, rompendo a opressão da noite. Que o poder do Espírito traga descanso e clareza. Eu declaro, nenhuma arma formada prosperará. Todo medo se desintegra. Amém. No versículo 6 está a declaração soberana. Eu, porém, ungi o meu rei sobre Sião, meu santo monte. Essa é a proclamação de estabelecimento real. Na leitura cristã, Sião aponta para o lugar do trono de Deus e para a economia messiânica. Jesus Cristo é o ungido, o rei estabelecido. Em Mateus 28,18, o próprio Senhor Jesus afirma: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa autoridade é transferida simbolicamente para o povo de Deus que serve como corpo daquele que reina. Se você é filho ou filha de Deus, você está posicionado em Cristo, com acesso à autoridade que deriva do seu senhorio. O versículo 7 aprofunda a filiação. Proclamarei o decreto do Senhor. Anunciou-me o Senhor. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Que texto poderoso! A filiação divina é a raiz da nossa identidade e da nossa ousadia. Não somos órfãos espirituais, somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Romanos 8,17. É essa identidade que nos habilita a reclamar promessas, a orar com autoridade e a marchar sobre os muros que antes nos aprisionavam. Ora, ouça com fé. Oração de ativação 3. Pai, eu declaro agora, em voz alta, a filiação deste teu filho e desta tua filha. Retira todo sentimento de abandono. Eu trago à memória do céu que esta pessoa é herdeira das promessas de Deus. Todas as portas que foram fechadas serão abertas. Toda frustração se converterá em testemunho. Em nome de Jesus, recebe hoje a confirmação. Tu és filho, tu és filha do Altíssimo. Amém. E então, o Salmo 2 dá o convite audacioso. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Salmo 2:8. Há aqui uma oferta abundante. Deus oferece liderança, influência e vitória. Ele dá autoridade para tomar territórios, não apenas físicos, mas espirituais e de propósito. Josué 1:3 ecoa esse princípio. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vô-lo tenho dado. A promessa traz uma responsabilidade. Pedir com fé, administrar com temor e governar com justiça. O convite é para alargar o campo de fé e não se limitar às pequenas demandas. Oração de ativação 4. Senhor, nós apresentamos nossos pedidos diante de Ti agora. Pedimos restauração financeira para que o Teu Evangelho seja sustentado. Pedimos expansão de ministério para que vidas sejam alcançadas. Pedimos reestruturação familiar para que lares sejam recuperados. Eu declaro que as nações são conteúdos de bênção a serem liberados por este Teu servo e esta Tua serva. Que o favor divino se expanda e que as portas sejam abertas para a glória do Teu nome. Amém. O Salmo 2 prossegue com uma advertência de juízo. Tu os quebrarás com vara de ferro, tu os despedaçarás como vaso de oleiro. Salmo 2:9. Essa imagem é de autoridade firme e incontestável. O vara de ferro não é símbolo de violência arbitrária, mas de justiça e juízo que reparam a ordem.
Em Apocalipse 2:27, lemos que o Filho tem autoridade para reger as nações com vara de ferro. Assim, o caráter do reinado divino é ordem, justiça e restauração. Para quem se opõe, há quebrantamento. Para quem se submete, há consolo e bênção. Oração de ativação 5. Eu invoco a vara de ferro do reino sobre toda situação que se levanta contra a vida desta pessoa. Que toda obra de iniquidade seja quebrada. Que toda autoridade maligna que falou morte seja reduzida agora. Eu clamo por justiça divina em processos, em diagnósticos médicos, em disputas familiares. Que o juízo do Senhor se manifeste para o bem daqueles que nele confiam. Em nome de Jesus, seja feita justiça. Amém. Há ainda a chamada ao temor santo. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Salmo 2, 10, 11. Isso fala de uma sabedoria prática. A autoridade sem temor é tirania. Poder sem reverência é ruína. O princípio bíblico é que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9, 10. Servir ao Senhor com temor significa alinhar as prioridades com o caráter de Deus, misericórdia, justiça e fidelidade. A alegria com tremor é uma alegria que respeita a grandeza do Senhor. Oração de ativação 6. Senhor, dá-nos um coração sábio e prudente. Que cada líder, cada pai, cada mãe aqui presente governe com temor e amor. Eu peço discernimento em decisões profissionais, ministeriais e familiares. Remove dos nossos corações qualquer inclinação para o orgulho. Que a humildade se torne a bússola de nossas ações. Em nome de Jesus, conduz-nos pelo caminho da sabedoria. Amém. O encerramento do Salmo traz uma bênção e uma última advertência. Beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmo 2:12. Beijar o filho é manifestação de adoração e submissão. É um gesto que reconhece a autoridade, o amor e a proteção do rei. A bênção está sobre os que confiam. E aqui está a chave final: confiança. Aquele que deposita sua vida em Cristo está bem-aventurado, feliz de uma felicidade que o mundo não pode oferecer. Oração de ativação 7, conclusiva e de proclamação. Senhor Jesus, nós nos prostramos diante do teu trono. Nós te beijamos e nos rendemos. Que a confiança em ti seja o fundamento inabalável desta vida. Eu declaro vitória completa sobre enfermidades, restauração integral de relacionamentos quebrados, emprego reaberto e honra restaurada. Que a alegria do Senhor se torne a força permanente desta pessoa. Eu clamo por um derramamento renovado do teu Espírito Santo sobre cada ouvinte. Que sinais e maravilhas acompanhem a pregação da tua palavra e que o reino avance com poder. Em nome de Jesus. Amém. Agora, vamos aprofundar ainda mais, versículo a versículo, com aplicação pastoral e prática para os próximos dias da sua vida. Salmo 2:1-3 descreve uma trilogia de rebelião: as nações, os reis, os governantes. Isso pode refletir 3 níveis de ataque: o macro, nações e sistemas; o meio, autoridades que influenciam mercados e opiniões; e o micro, grupos locais, lideranças que ferem. Para vencer, precisamos orar em todas as esferas. A oração intercessória que atua no nível macro pede pela intervenção de Deus em países e sistemas que têm impacto sobre vidas. A oração que confronta autoridades pede pela preservação dos justos em ambientes de trabalho e de estudo. A oração que enfrenta grupos locais protege a família e a comunidade. No ministério prático, se você enfrenta oposição no local de trabalho, ore especificamente pelos gestores. Invoque a autoridade do Salmo 2. Se há uma campanha contra a sua reputação,
Clame a justiça divina e peça que Deus exponha a verdade. Se há leis que afetam vidas, ore pelos governantes. Lembre-se, a oração batalhadora afeta o curso da história quando alinhada com o propósito de Deus. A leitura de Salmo 2, 4, 6 nos apresenta a total despreocupação do Senhor com a fúria humana. Ele ri e declara o estabelecimento de seu rei. Isso nos convida à confiança ativa, não à inércia, mas à atividade confiada. Podemos trabalhar, lutar por justiça e ainda assim descansar, sabendo que o resultado é do Senhor. Combine a ação humana com descanso espiritual. Trabalhe com diligência e ore com fé, lembrando que o Rei já está assentado. Aplicação espiritual. Use a declaração do versículo 6 como um selo de autoridade em oração. Senhor, Tu estabeleceste o Teu Rei. Eu me associo a esse reino. Fortalece a minha posição no Teu propósito. Faça essa confissão diariamente, pois a identidade molda o comportamento. No que tange ao versículo 7, a proclamação do Filho, encontramos base para revelações pessoais. Se você buscar intimidade com Deus, Ele revela sua filiação e propósito. Peça a Deus para falar contigo. Senhor, qual é o decreto que queres que eu proclame hoje? Muitas vezes o Senhor dá uma palavra que será o eixo de uma temporada de vitória. Para líderes, isso é crucial. Ouvir o decreto do Senhor e proclamá-lo é caminhar na vocação ordenada por Deus. Quanto ao versículo 8, pratique atos de fé acompanhados de ação. Se Deus te dá nações por herança, isto pode significar abrir frentes missionárias, projetos sociais, iniciativas empresariais que sustentem o Evangelho. Administre o que receber com sabedoria, lembrando que a verdadeira herança não é apenas ter, mas investir para o crescimento do reino. E quando o Salmo traz a vara de ferro, não a tema. Tema, sim, a ideia de recusar a disciplina de Deus. A vara é instrumento de governo para combater o mal e instituir ordem. Se sua vida tem sido marcada por desordem espiritual, clame pela vara de ferro que quebra e remolda. Peça a Deus que exerça correção, não como punição definitiva, mas como restauração para que você volte ao caminho certo. Agora, irmãos e irmãs, vamos declarar um profético conjunto de palavras com unção. Proclamações baseadas no Salmo 2 que você pode repetir em fé todos os dias desta semana. Proclamação profética de vitória. Eu declaro que toda conspiração contra minha família é anulada agora. Eu declaro que o Senhor ri das armadilhas do inimigo e que meu libertador age em favor de minha casa. Eu declaro minha filiação ao Deus vivo. Eu sou filho, eu sou filha. Eu recebo as nações por herança. Que as portas de influência se abram para o avanço do Evangelho através de mim. Eu tomo posse da vara de ferro do Senhor para destruir todo argumento de derrota. Eu me prostro, beijo o Filho e confio plenamente nele. Por isso, sou bem-aventurado. Repita essas declarações com fé e observe como o clima espiritual ao seu redor começa a mudar. Testemunhos nascerão. Portas que antes estavam cerradas serão forçadas pela mão de Deus. Antes de concluir, quero lhe fortalecer com promessas ligadas a outras escrituras que ecoam o Salmo 2. Em Hebreus 1:5, a filiação do Filho é confirmada. Em Romanos 8:17, a nossa coerência é afirmada. Em Salmo 91, a proteção do Altíssimo é apresentada. E em Provérbios 3:9, encontramos a sabedoria que acompanha o temor do Senhor pedido pelo Salmo 2. Vincule essas promessas: identidade, proteção, sabedoria e herança. Este é o esquema do crente vitorioso. Oração final de consagração e ativação. Oração longa com autoridade. Pai soberano, nós nos achegamos ao Teu trono com confiança, sabendo que Tu és o Deus que reina e estabelece o Teu ungido.
Nós selamos as palavras proferidas neste momento com o sangue do Cordeiro. Que cada decreto aqui pronunciado se fixe no céu. Que cada oração seja como incenso agradável às tuas narinas. Que cada confissão de fé venha acompanhada de sinais, prodígios e milagres que confirmem a tua palavra. Envia agora os teus anjos para fazer justiça onde foi feita injustiça. Restaura onde houve perda, multiplica onde houve escassez. Nós entregamos nossas necessidades nas tuas mãos e confiamos no teu agir. Que a nossa vida sirva de testemunho para que muitos conheçam a tua glória. Em nome de Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Agradeço profundamente por você ter permanecido comigo até o fim desta exposição e oração. Se Deus tocou o seu coração e você deseja contribuir financeiramente para que este canal continue produzindo conteúdos de oração, estudo bíblico e avivamento, considere fazer uma doação via Pix pelo Live Pix, que está aparecendo na tela agora. Toda oferta é bem-vinda, será usada com transparência para a expansão do reino, através deste ministério, para apoio a missionários, projetos sociais e produção de mais vídeos que alcançam vidas. Se for tocado, contribua com alegria, sabendo que o Senhor ama quem dá com generosidade.